Isso. Obviamente, jovens, eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. Física. Na nossa última aula, antes do intervalo, ali, a segunda aula do dia, nós fizemos exercícios sobre movimento circular no eixo horizontal. Agora a gente vai estudar o movimento circular no eixo vertical, tá, jovens? E daí na semana que vem nós vamos fazer exercícios, beleza? E eu me empolguei aquela hora, jovens. A nossa aula foi até 8h56, não foi? Na minha cabeça a aula ia acabar às 9h. Aí a aula de vocês acabou, daí eu fui para outra turma, daí eu falei, nossa, mas aí que eu vi que a conta não fechava. Quando for assim, pode me dar um toque, tá? Que às vezes a gente se perde no horário aí também, tá bom? Então vamos lá, jovens. Vou compartilhar minha tela com os senhores. Deixa eu tirar minha cara feia daqui. Então, quem quiser acompanhar comigo pelo livro, jovenzinhos, nós vamos estar ali na página 90. Vou confirmar isso aqui. Isso, começa na página 90. Movimentos curvilíneos em plano vertical. Então, nós tínhamos visto quando a rotação ela estava acontecendo no eixo horizontal. Vamos pensar agora nessas rotações acontecendo no plano vertical. Qual é a primeira situação que nós vamos ver, jovens? É quando você tem um veículo passando por uma lombada, tá bom? Então, você tem aqui, ó, a trajetória linear, e aí ele encontra um aclive ao longo do caminho. Aí, ao trem. E aí o veículo vem feliz e alegre e chega no ponto mais alto, jovens. E quando ele está aqui, ó, no ponto mais alto, eu tiro uma foto dele, beleza? Então eu tirei uma foto desse veículo quando ele passava por aqui no ponto mais alto. Jovens, nesse ponto, quais são as forças que nós temos certeza que estão atuando sobre esse veículo? Me falem aí. Quais forças que eu posso desenhar atuando sobre ele? Atrito? O atrito, ele vai estar aqui, né? O carro empurra o chão para trás, o chão empurra o carro para frente. Então, ele vai estar aqui no chão paralelo à superfície. Quem mais? Normal? Normal, perpendicular à superfície. Boa. Quem mais está aqui? Peso. Boa. Força peso na vertical para baixo. Jovens, se nós temos um carro, ó, fazendo uma trajetória que é um pedaço de circunferência, nós sabemos que necessariamente, então, sobre ele tem uma força resultante centrípeta, ou seja, uma força que aponta para o centro da nossa trajetória. Legal? Para ter uma resultante centrípeta, olhando nas forças que estão nessa direção, normal e peso, ó, porque o atrito, como ele vai ser perpendicular à direção vertical, ele não vai interferir nesse momento na resultante centrípeta, beleza? Então, normal e peso. Quem que vai ter que ser maior para que a gente tenha uma resultante centrípeta nesse caso? Peso, né? Então, nós vamos escrever, ó, que a força resultante centrípeta, ela é a normal menos a força peso. E aí eu posso isolar a normal. O peso que está subtraindo passa para o outro lado somando. Então, a gente pode escrever que a normal vai ser o peso mais a força resultante centrípeta. Beleza? Jovenzinhos, força-peso vocês sabem que é mg. Resultante centrípeta nós usamos bastante na aula anterior. É massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, eu posso escrever aqui o seguinte, que a força normal vai ser, vou colocar a massa em evidência, tá? Ó, ela aparece nos dois termos, vai ser G mais a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, chegamos nessa equaçãozinha simpática aqui.
para a força normal. Só que vejam, essa é a equação para a força normal na situação do veículo passando por uma lombada, beleza? Nessa condição aí. Outra possibilidade de análise que nós vamos fazer é para o mesmo veículo passando agora numa região de depressão ou de declive. Ou vale também a gente pode chamar. Então o veículo vem aqui, calmo, sereno e tranquilo, encontra a região de depressão e depois volta para a parte retilínea. Então, ó, o veículo vem calmo, sereno e tranquilo, e quando ele chega nessa parte mais baixa da depressão, eu venho aqui e tiro de novo uma foto desse veículo, beleza? De novo, quais são as forças que a gente sabe que atuam sobre esse veículo? Tem a normal, perpendicular à superfície, e a força peso na vertical para baixo. Vai ter o atrito também, né? O atrito é a força que vai jogar esse carro para frente. E, jovenzitos, pensem comigo. Essa região de depressão, ela é um pedaço de circunferência. Eu posso fechar uma circunferência aqui. Portanto, se ele está num trajeto que é um pedaço de circunferência, a gente sabe que existe uma força resultante centrípeta que aponta para o centro dessa trajetória. Força resultante centrípeta. Beleza? Nesse caso agora, jovens, para ter uma resultante centrípeta nesse sentido, quem que tem maior intensidade? A normal ou o peso? Tem que ser a normal, né? Para que quando eu fizer a normal menos o peso, ainda sobra uma diferença apontando para o centro. Então, nesse caso, nós podemos escrever que a força resultante centrípeta é a normal menos o peso. Vou fazer a mesma jogada, jovenzinhos. Professor, ali na lombada, não é G menos? É, eu já vou arrumar lá. Eu já volto a arrumar lá. Vou fazer esse aqui primeiro, tá bom? Ó, então aqui é a força resultante centrípeta. Eu vou pegar o peso que está subtraindo, eu vou passar somando. Vai ser igual a normal. Então aqui fica mv² sobre r, mais o peso, que é mg, igual a normal. E aí, de novo, ó, eu coloco a minha normal, a massa dos dois termos em evidência, e nós vamos ter g mais v² sobre r. Legal? E aí, jovens, o Fábio comentou, né? Tá trocado aqui na primeira análise que nós fizemos. Já vou voltar ali para corrigir. Essa soma nós vamos ter aqui, ó, bonitinha, acontecendo na normal. Quando eu olho aqui, na normal, na depressão. Na lombada, eu escrevi trocado aqui, né? Ó. O peso que está apontando para o centro, jovens, não a normal, certo? Então, aqui fica mais o peso e menos a normal. Então, eu passo a normal para lá subtraindo e a força resultante, a normal que está subtraindo, eu passo somando e a resultante centrípeta que fica somando, eu passo subtraindo. Então, eu vou apagar aqui, tá? Ó. Aqui vai ficar um menos, aqui é um menos e aqui é um menos. Então, menos resultante centrípeta, menos mv² sobre r, aí fica só menos v² sobre r. Beleza? Arrume aí no materialzinho de vocês. No livro tá certinho, bonitinho, eu que tinha trocado aqui quando eu fui fazer a dedução com vocês, tá bom? Eu vou até apagar aqui e deixar bonitinho isso aqui, ó. É igual a menos a normal mais o peso. Beleza? Desculpem aí, jovens, me empolguei aqui. Então, vejam que a equação estruturalmente, galera, ela é idêntica, né, para a normal. A única diferença é que uma é a subtração e na outra nós vamos ter a soma. Mas em termos de grandezas, elas estão organizadas da mesma forma, do mesmo jeito. Aí, jovenzinhos, até aí questionem, perguntem, argumentem, vai lá. Beleza? Legal. Então, isso está no livro de vocês aí na página 91 e 92. Nós vamos conversar um pouquinho agora
sobre globo da morte, jovenzinhos. Globo da morte. Eu vou pegar uma nova lousa, se quiserem dar um print aí. 2 segundos. Você foi. Professor, a gente pode usar aquela equação de ômega vezes R nessas equações? Pode, Fábio. Se em algum momento ele fizer a análise, por exemplo, ali, né, dentro daquele colchete, tinha ficado G mais V quadrado sobre R numa situação. Se ele pede uma analogia com a velocidade angular, que você sabe que é ômega R, você pode substituir aqui, fica ômega R, todo mundo ao quadrado sobre R. E aí você faz o quadrado, isola o que ele pede. Então, sim, igual nós fizemos antes, você pode fazer aqui também, quando nós estamos pensando no plano vertical. Só não é tão comum quanto no outro acabar aparecendo, mas sim pode aparecer, não tem problema. Tá bom, obrigado. Nada. Jovens, globo da morte. O nome faz jus ao que realmente acontece lá, galera. As chances de algo darem errado num globo da morte é muito maior do que as chances de darem certo. Os caras têm que estar muito treinados, jovens, muito treinados para que aquilo lá dê certo. E realmente eles sempre estão, né? Muito treinados. Então vamos pensar aqui, ó. Então tá. Tá aí o globo da morte. Aqui está o apoio do nosso globo no piso. E aí, ó, pense que tem um motoqueiro, motociclista aqui dentro, beleza? No movimento no sentido anti-horário. Tá lá, vrum, 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 beleza? Em alguns pontos específicos, eu tirei uma foto desse motociclista. E um ponto específico é esse ponto mais baixo da trajetória, que eu vou chamar de A. Então, num certo instante, o motociclista estava passando aqui pelo ponto A e eu tirei uma fotografia desse motociclista aqui. Beleza? Jovens, olhando para o motociclista nesse ponto, quais são as forças que nós temos certeza que estão atuando sobre ele, para que eu possa desenhar elas aqui? Vai lá. Força de atrito, normal e... São as mesmas da depressão, não, professor? Exatamente. Não vai ter nenhuma nova força. A moto se move para frente porque tem o atrito, normal e peso. Tá aí. Beleza, jovens. Agora, se a motocicleta está aqui, ó, num movimento circular, a gente sabe que existe, então, uma força resultante centrípeta que aponta para o centro dessa trajetória. Beleza? Então, se ela aponta para o centro da trajetória, quem que vai ter maior intensidade? A normal ou o peso, jovens? A normal tem que ser maior, né? Para que daí eu tenha resultante apontando para o centro da trajetória. De novo, a força de atrito não vai interferir em nada na análise da direção do eixo vertical. Então, eu vou dizer que aqui, ó, em a minha força... Não, aqui não. A minha força resultante centrípeta, ela vai ser a normal menos o peso. Beleza? Eu não vou fazer a dedução, isolar normal igual eu fiz no anterior, porque essa parte algébrica é tranquila, vocês já viram no anterior como que é. Então vai ficar assim. Resultante centrípeta é normal menos o peso. Agora eu parei e tirei a fotografia desse motociclista em outro ponto que era exatamente aqui, ó, no ponto lateral. Então a motocicleta estava aqui. Agora, nesse ponto, quais são as forças que atuam sobre a motocicleta? Força-peso, que sempre aponta para o centro da Terra, nesse caso na vertical para baixo. Ele está em contato com o globo na lateral, então a normal aqui, ó, perpendicular à superfície.
E ela sobe o globo porque existe atrito, né? A força de atrito puxa ela aqui na vertical para cima. Beleza. Se ela está no movimento circular, eu sei que vai existir sobre ela uma força resultante centrípeta. Nesse caso, jovens, qual é a única força que está apontando para o centro? É a normal. Então, o que a gente pode escrever que acontece em B? A única força que aponta para o centro é a normal. Então, ela é a própria força resultante centrípeta nesse caso. Então, percebam que o valor da resultante centrípeta, aliás, a forma como eu calculo essa resultante centrípeta, ela mudou a cada ponto desse sistema, entre A e B. O outro ponto que nós vamos avaliar agora é o ponto C, ó. O ponto mais alto dessa trajetória. Pois bem, as forças que atuam sobre o sistema são as mesmas. Força-peso, que sempre aponta para o centro da Terra. Quando a motocicleta passa por aqui, ela empurra o globo para cima, o globo empurra ela para baixo. Então, está aqui a normal. E a força de atrito é a força que puxa essa motocicleta para frente. Se ela está numa trajetória circular, você já sabe que existe uma força resultante centrípeta. E agora, jovens, tanto o peso quanto a normal estão apontando para o centro. A força de atrito continua não interferindo. Então, o que eu posso escrever que acontece em C? Que a nossa força resultante centrípeta, ela vai ser a normal mais a força-peso. Beleza? Então, essa era a análise que nós precisávamos fazer em termos de força, pensando aí no globo da morte. Percebam, jovens, que são as mesmas forças, só que elas interferem na resultante centrípeta de forma diferente em cada ponto. Eu peguei os 3 pontos mais fáceis de avaliar aqui, tá? O mais alto, o mais baixo e o intermediário. Se eu pegasse um ponto aqui na lateral, ó, as coisas vão ficar muito mais difíceis de serem resolvidas, jovens. Porque daí a minha normal está apontando para o centro, o peso aponta para baixo, aí eu tenho que decompor a força-peso aqui. Ixi, Maria, aí o bicho pega, jovens. Então a gente sempre faz essa análise a partir dos pontos mais baixo, mais alto e o da lateral. Beleza? Agora, gatinhos e gatinhas, pensem comigo. Como é que pode esse motociclista chegar no ponto mais alto, passar por esse ponto e não cair? Sendo que as duas forças ó, estão puxando ele na vertical para baixo. Por que que ele não cai? Essa pergunta vale uma caixa de bis para quem acertar. Manda no chat aí qual é a teoria sua. Por que que o motociclista não cai, jovens? Vai lá. Não temos teoria, professor. Porque a velocidade é maior. Boa, Fábio da Aurélio. Mais alguém tem alguma teoria? A velocidade é uma delas. Vou escrever aqui em cima. O Fábio falou que é porque é a velocidade. Alguém tem mais alguma proposta, opinião? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se tiver certo, a cafrebisa do Fábio. Vamos lá. Jovem, Professor, diga. também depende do tamanho do globo? Depende do tamanho do globo, então você quer dizer que depende do raio. É, Beleza, quem que falou aí que depende do raio? o Gustavo Vanini. Sassi, boa, Sassi. Beleza. Mais alguém tem alguma opinião? Ainda dá tempo, jovem, ainda dá tempo. Pode usar o microfone, não tem problema não. Eu acho que é porque Deus quis, professor. Não tem problema, eu coloco lá. Ele acha que é porque Deus quis. Coloco, não tem problema. Jovens, pensem comigo.
À medida que o motociclista vai subindo nesse sistema, se ele não tiver velocidade suficiente, o que vai acontecer? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui para não embolar o meio de campo. Olha, ele sobe, se a velocidade não for grande o suficiente, ele cai. Então, sim, ele tem que ter uma velocidade mínima para que ele consiga completar o looping. Então, o que o Fábio falou, que vai depender dessa velocidade, ó, a princípio está correto, depende da velocidade. Agora, a gente tem que pensar se vai depender do raio desse sistema. Vamos pensar? Vamos ver? Ó, eu vou fazer uma deduçãozinha com vocês aqui, uma análise. Vamos supor que essa motocicleta começa a subir e quando chega aqui no ponto mais alto, por um instante de tempo apenas, ela perde o contato com o globo. Beleza? Se ela perde o contato com o globo, não tem mais a normal. Então, eu vou colocar aqui, ó, assim. No limite, em C, a normal igual a zero. No limite, para ele conseguir completar o looping. Se não tem a normal, a única força que agora fica apontando para o centro é o peso. Então, nesse limite, eu posso falar, então, que a força resultante centrípeta vai ser igual ao peso. Resultante centrípeta, você sabe que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. E força-peso, você sabe que é massa vezes gravidade. Como tem massa nos dois lados da igualdade, ó, passa a vara na massa. E aí eu vou isolar a velocidade, ó. Passo o raio multiplicando e o quadrado como raiz. Então, essa velocidade, ela é raiz de RG. Quem que é essa velocidade? A velocidade mínima. Ou seja, para esse motociclista completar o looping, a velocidade mínima que ele precisa ter é a raiz de RG. Então, sim, depende da velocidade, como o Fábio falou, e sim, ó, vai depender do raio desse sistema. Quanto maior for o raio do globo da morte, maior vai ser a velocidade que ele precisa ter para completar o looping. Então, sim, tem a ver com a velocidade e tem a ver também com o raio. Então, tanto o Fábio quanto o Sassi não é assim, com dois is, né? Dois S. Professor, Oi. essa velocidade vai ser em km por hora? Tanto faz, Fábio, tanto faz. Se você tem o seu G em metros por segundo e o seu raio em metro por segundo ao quadrado e o seu raio em metros, eu aconselho, inclusive, que você mantenha sempre assim no SI. Você calcula a sua velocidade mínima em metros por segundo. E aí depois você converte, multiplicando por 3,6 para quilômetro por hora. Sacou? Então, você calcula em metros por segundo, depois você converte para quilômetros por hora. Por quê? Porque o teu G está em metros por segundo ao quadrado. E passar o G para quilômetros por hora ao quadrado não é impossível, mas dá uma trabalheira imensa. Então, compensa mais calcular em metros por segundo. Tá bom? Tá, obrigado. Nada. Então, jovens, ó, o bis é um bis só, tá? Para vocês dois dividirem aí. Quando voltarem as um bis, uma caixa. Beleza. Quando voltarem às aulas presenciais, me lembrem que eu pago. Às vezes eu demoro um pouco para pagar, mas eu pago. Ah, um pouco. Ué, por quê? Na última vez você demorou um monte, professor, que você apostou um bis. Mas eu paguei, não paguei? Mas demorou? Mas paguei, o que importa é pagar. Devo e não pago, nego enquanto puder. Mas eu vou pagar sim, beleza? Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo. Jovens, então o que significa isso? Que para completar o looping, o motociclista precisa ter uma velocidade mínima, que vai depender do raio desse globo da morte. Agora, jovens, pensem comigo. Se é um motociclista sozinho, tranquilo fazer esse controle. Ele olha o velocímetro dele, fica dando voltas aqui embaixo. Quando alcançou a velocidade, ele completa o looping. Mas se está num sistema com vários motociclistas simultaneamente, galera, o bicho pega, né? Porque todos têm que começar a aumentar a velocidade juntos, senão, imagina, um começa a subir, o outro está aqui embaixo, eles podem colidir.
E aí, depois que eles alcançam a velocidade, eles têm que manter a velocidade constante, para um não bater na traseira do outro, por exemplo. E não pode mudar a direção do guidão, porque senão eles mudam a direção do movimento, eles podem acabar colidindo também. Ou seja, jovens, os caras têm que estar muito treinados, mas muito treinados, para não correr o risco de se embolar no meio aí com moto, pessoas e dar ruim aí no sistema, tá bom? Algum de vocês aí já foi num Globo da Morte, no sentido não de assistir, de entrar lá dentro, de montar na moto e dar os looping lá dentro? Alguém já passou por isso? Sim, professor. Não, tô Tá brincando. bom. Todo dia, professor, você é louco. Todo dia, né? Imagino. Até hoje, jovens, não era para ter feito isso. Até hoje, nenhum aluno vivo falou para mim que conseguiu ir no Globo da Morte. Para ver que os que tentaram não sobreviveram, né? Porque as chances são mínimas aí. E pode machucar feio, galera. Pode machucar feio. Fechou? Então falamos de Globo da Morte, que é a discussão que tem aí na página 92 e 93. Para encerrar, jovenzinhos, nós vamos falar sobre pêndulo simples. Todo dia. Ó, jovens, um pêndulo simples, o que eu tenho? Tem um fio preso ao teto aqui em cima e na outra extremidade tem uma massinha. E aí eu coloco esse fio, jovens, para oscilar. Então ele desce esse sistema e depois sobe. Então ele fica oscilando aqui. Então ele percorre uma trajetória que é um pedaço de circunferência. Então eu vou pegar um ponto específico dessa trajetória, que é o ponto mais baixo da trajetória. Beleza? Quais são as forças que atuam sobre esse pêndulo no ponto mais baixo, jovens? Pensem comigo. Tem a força peso na vertical para baixo e a tração na corda na vertical para cima. Se está num movimento que é um pedaço de circunferência, então existe uma força resultante centrípeta. Para ter a resultante centrípeta como está aqui, quem que tem que ter maior intensidade? A tração ou o peso? Tração, né? Porque ela aponta no mesmo sentido que a resultante centrípeta. Então, a minha resultante centrípeta é quem? A tração menos o peso. E aí, ó, esse peso que está subtraindo, eu passo somando, vai ficar resultante centrípeta mais peso igual a tração. Ou eu posso escrever que a tração é o peso mais a resultante centrípeta, só mudei a sequência. Peso, você sabe que é massa vezes gravidade. Resultante centrípeta, já falamos um monte hoje, né? mv² sobre R. Pega essa massa, jovens, ó, e coloca em evidência. G mais V² sobre R. Chegamos em uma equaçãozinha bonitinha aí, jovens, para determinar a força de tração na corda. Mas tome cuidado, hein? Pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Essa equação é válida, jovens, nesse ponto apenas. Tá? Aqui, ó, nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A. Então, ó, válida em A. Beleza? Porque nos outros pontos, eu tenho ó, o peso na vertical para baixo, tudo bem? Só que a tração na direção do fio. Então, eu vou ter que decompor aqui força de tração e tal. Aí as coisas ficam mais complicadas de serem analisadas, tá bom? Portanto, isso aqui é válido apenas no ponto A, no ponto mais baixo dessa trajetória. E fiquem atentos a isso. Geralmente, o exercício de pêndulo vai pedir para você isso. Qual é a tração no ponto mais baixo da trajetória? Justamente porque lá você consegue fazer essa dedução de forma mais simples, mais tranquila. Beleza, jovenzinhos? Agora com os senhores, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Professor, esse pêndulo perde força ou não?
Num sistema real, ele perde energia. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Ele está no ponto mais alto, ele oscila até o outro lado. Quando ele volta, ele não sobe até a mesma altura, ó. Ele vai sempre subindo uma altura menor, porque ele vai perdendo energia até que num ponto ele para. Se for num sistema que não tem atrito, não tem perda de energia alguma, aí ele vai, sobe até o ponto mais alto e ele volta exatamente no mesmo ponto de onde ele saiu. Só que para esse caso acontecer, tem que estar num sistema que não tem perda de energia. Na vida real, tem atrito da corda, tem resistência do ar, então sim, ele vai oscilando até que num certo instante ele para de oscilar, né? Beleza? Beleza. Mais perguntas, jovens? Mandem, vai lá. Legal. Essa dedução, jovenzinhos, tem aí no livro de vocês também. Beleza? Então, jovens, eu finalizo essa aula por aqui. Agora sim vocês têm 5 minutos de lambuja, porque é até às 10h50 que vai essa aula, na verdade. Eu agradeço a atenção dos senhores, desejo uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Se cuidem, fiquem em casa, beleza? Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau. Tomara que Falou, neve. professor. Tchau, professor. Falou, jovens. Até lá.